falar com você do tema de por trás de todo sim. Você pode falar comigo? Por trás de todo sim. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 10. Por trás de todo sim. Mateus capítulo de número 10, a gente vai ler a partir do verso número 1. Aperta o cinto nessa manhã, amém? Amém. Verso de número 1, a palavra fala para mim e para você. A gente está lendo na versão NVI. A palavra diz: chamando os seus 12 discípulos, Jesus no caso, deu-lhes autoridade. Diga comigo, autoridade. Agora você vai falar com fé para uns 2, 3 do teu lado que está dormindo. Você vai cutucar ele em nome de Jesus. Você vai falar assim: deu autoridade. Isso. Por que eles não falaram com fé da primeira vez, né, Valdo? Deu-lhes autoridade para expulsar demônios, ou melhor, espíritos imundos em outras versões, curar todas as doenças e enfermidades. Verso de número 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Se você não sabia o nome dos discípulos, eis aí os nomes para vocês. Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, o Iscariote, que o traiu. Verso de número 5. A palavra fala: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Presta bem atenção nas instruções de Jesus. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem na casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Nessa palavra ele fala: deem a paz que vocês têm. Em João fala, isso fala sobre shalom. João fala sobre a palavra shalom, é a paz do Senhor. Entre na casa e saúdem-na com a paz. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber e nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade ou casa. Eu digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como a pomba, sejam astutos como a serpente e sem malícia como pombas. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está gerando no meu coração. Pai, que realmente não seja nada de mim, mas tudo sobre o Senhor. Que nenhuma palavra liberada desse altar venha do meu coração, mas venha do coração do próprio Pai. Que cada palavra desse altar seja como semente liberada em terra boa, frutifica, fortalece, edifica. Pai, que a Tua palavra, que é o Espírito da profecia, Pai, possa trazer sobre nós edificação, possa trazer exortação, possa trazer sobre nós consolo, para que nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Eu peço ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo pede a carta aos Coríntios, Pai, dê espírito de revelação aos meus irmãos, que a Tua palavra se revele a eles. Pai, que o Senhor abra os nossos olhos nessa manhã para que possamos ver aquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor abra os nossos ouvidos nessa manhã para que possamos ouvir aquilo que o Senhor está dizendo, que a nossa boca seja aberta, que todo queixo duro, toda boca dura que não consegue abrir, que não consegue falar, que não consegue profetizar, nós liberamos nessa manhã, seja agora em nome de Jesus destravado, que todo queixo duro seja agora solto pelo nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a nossa boca pronta para declarar das palavras, das bondades, dos feitos do Senhor, assim como diz em Salmos, de geração em geração. Nós te declaramos, Pai, nós te declaramos digno nessa manhã, nós declaramos que o Senhor é santo, nós declaramos que o Senhor é digno, nós declaramos que só o Senhor merece a nossa adoração. Por isso, seja bem-vindo nessa casa, Espírito Santo. Faça a Tua obra, mude as coisas de lugar, muda a nossa mente, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a nossa mente rendida ao Senhor.
Que não haja limitação nem de quem está passando a mensagem, nem de quem está recebendo, mas que a tua mensagem, a tua palavra, que é viva e verdadeira, como espada de 2 gumes, possa penetrar no nosso coração, no mais profundo, dividir alma e espírito, discernir os pensamentos do coração do homem, e que o Senhor fale conosco nessa manhã. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Hoje eu falo com você por trás de todo sim. Ontem eu tive a oportunidade de fazer um casamento, e eu amo essa frase do Timothy Keller, que fala que existem 3 coisas na vida que marcam a vida de todo ser humano: o nascimento, o casamento e a morte. Ontem eu estava vivendo dois pontos, os 2 pilares que Timothy Keller fala no mesmo dia. Antes de fazer um casamento, a gente estava velando e enterrando um corpo por telefone. E quando acabou, foi exatamente o tempo que a gente foi fazer o casamento. E eu fiquei pensando assim, realmente, Timothy Keller estava certo. Existem coisas que marcam a vida de uma pessoa: nascimento, casamento e morte. É inevitável quando nós pensamos nessas 3 coisas, a gente não começar a refletir em muita coisa. Só que a gente precisa entender que a vida que o Senhor nos deu precisa ser uma vida vivida na presença dEle. Porque quando entendemos a vida que o Pai tem para nós, nós não vivemos qualquer vida, nós vivemos o centro da vontade de Deus. Irmão, não existe lugar melhor do que o centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus você é consolado em meio a lutas. No centro da vontade de Deus você tem provisão em meio às adversidades. Quem está entendendo já o que eu estou falando aqui nessa manhã? Hoje eu falo com você sobre por detrás de todo sim. E eu não vim aqui hoje fazer uma mensagem triste para fazer você chorar, muito pelo contrário, eu vim trazer esperança de um futuro melhor, ou melhor, eu vim trazer exatamente aquilo que o Senhor tem para mim e para você, uma vida segundo a sua palavra, uma vida segundo o chamado que Ele tem para cada um de nós. Porque não é isso que o Senhor Jesus manda os seus discípulos fazerem? A gente acabou de ler. Se você não sabe o seu chamado, você chegou até aqui hoje, talvez você veio aqui para um culto evangelístico, vai ser também, Deus vai falar com você de alguma maneira. Em Mateus 28, a palavra fala que esse é o chamado universal de todo crente, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi me dada toda a autoridade, agora eu dou a vocês. Vão por todo mundo, pregue a mensagem, cure os enfermos, expulse os demônios. Eu já falei isso para você. Se existem 3 coisas que todo crente precisa fazer, são essas 3: pregar a palavra, curar os enfermos e expulsar os demônios. Irmão, se você não faz uma dessas 3 coisas, ou melhor, as 3 coisas, algo de errado está com a sua vida cristã, com certeza. Glória a Deus. Hoje é o culto que ninguém vai dar glória a Deus e amém, Walter, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar nessa manhã. Você crê nisso? Amém. Eu preciso trazer para você o que tem por trás de todo sim. Ontem a gente estava lá, a gente estava fazendo casamento, e eu falei, você, diga, eu, fulano de tal, não, calma, segura, eu, fulano de tal, aceita, fulano de tal, né? Aí a gente faz os votos universais. Se você casou, provavelmente você já fez, se você não casou, você vai fazer. Cadê os solteiros aí, gente? Me ajuda em nome de Jesus. Esse era para você. Não sei se você entendeu, vou deixar mais claro. Para os solteiros, cadê os solteiros? Meu Deus do céu, tá difícil, eles não querem receber, então tá tudo certo, né? A gente que casou quer casar de novo, gente, amém? Ano que vem vai ter renovação de 10 anos, pode dar um glória aí, aleluia. Quem casou quer casar de novo, quem não casou, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas você faz os seus votos, você fala, eu vou ser fiel a você, na alegria, na doença, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Você aceita? Sim, tem um sim por trás. Existe um sim para uma pergunta que é feita. Existe um sim para um chamado que o Senhor tem para nós. Só que por trás de todo sim existe uma verdade. Por exemplo, primeiro fundamento, primeiro ponto, primeira coisa que eu quero apresentar para você é que por trás de todo sim existe uma aliança. Vou falar mais uma vez. Por trás de todo sim existe uma aliança. E quando a gente fala em aliança, eu já falei isso várias vezes. Se você estava aqui no culto Hero, você que é homem, se você não... Eu falo assim, se você não é, eu falo assim, mas se não, você não veio,
né? Esse mês a gente vai ter o Culto Rio de novo. Cadê os homens aí da nossa igreja? Eu trouxe uma palavra sobre nós temos uma aliança. Existem 2 princípios básicos sobre uma aliança: fidelidade, diga comigo, fidelidade e lealdade. Fidelidade é você cumprir com a palavra que você deu. Se eu marquei com você que eu ia estar aqui meio-dia, eu sou fiel se eu cumpro com aquilo que eu falei com você. Se eu falei, fiz os votos e jurei que nós seremos fiéis, né? Juro ser fiel, prometo ser fiel na alegria, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Eu estou fazendo um juramento, ou seja, para que eu seja fiel, eu preciso cumprir com a palavra que eu disse que faria. Agora, lealdade é você permanecer fiel, mesmo quando a pessoa não está. Isso é lealdade. Ou seja, numa aliança você precisa de, no mínimo, fidelidade e lealdade, porque não adianta a gente ter um compromisso só quando a gente está junto. Não é isso? Então, isso é o princípio da aliança, fidelidade e lealdade. Por trás de todo sim, existe uma aliança. Eu vou falar para você. Quando o Senhor Jesus nos pergunta, melhor, nos convida a fazermos parte de tudo aquilo que nós estamos para viver com Ele, nós podemos dar 2 respostas. Eu não sei se você sabia disso, mas existem 2 palavras que podem mudar toda a sua vida. A primeira delas é sim, e a segunda é não. Vou falar mais uma vez, porque na nossa geração a gente está aprendendo que não pode dizer não para os filhos. Pode pregar? Pode, né? A gente não pode falar não para os filhos, então deixa eu te falar, existem 2 palavras, você gostando ou não, que podem mudar a sua vida: o sim e o não. Se você não ensinar os seus filhos o não, outras pessoas vão ensinar, fica tranquilo. Não pode falar não para o meu filho, tá bom, ele vai aprender de outro jeito, nem que seja do próprio Deus. Ou você acha que Deus sempre fala assim? E quando Deus fala não? E quando a porta não abre? E quando a resposta não vem? That's right, preach, come on. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Hoje eu estou falando para você, por trás de todo sim. Por trás de todo sim, tem uma aliança. E nessa aliança houve um sim. Só que por trás do sim também tem não. Não estou entendendo mais, pastor, agora está confuso. Quando eu falo sim para a Sam, eu estou falando não para todas as outras mulheres do mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu estou falando sim para Jesus, eu estou falando não para todas as outras realidades que me tiram dessa presença. Por trás de todo sim tem uma aliança. O que o Senhor espera de mim e de você é uma aliança. Fidelidade e lealdade é aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Hoje eu falo com você, por trás de todo sim. Você não pode ser condicionado ao seu sim a Deus pelas circunstâncias que estão acontecendo. Sabe por quê, irmão? Porque se você não é fiel e leal a essa palavra, quando a circunstância não for a que você espera, certamente você vai falar: Senhor, não, hoje não. Sim ou não? Porque se você está condicionado àquilo que você está vendo, vivendo, tocando, se Deus deixou você cheirar, se Deus deixou você tocar, então, irmão, então preste atenção nisso. E se Deus não responder, e se Deus não fizer, você está condicionado à circunstância que você está vivendo. O que o Senhor espera de mim e de você é uma aliança. Por trás de todo sim tem uma aliança, e essa aliança significa ser fiel e leal, independente da circunstância. Esse é o Evangelho. Desculpa. Is that offend you? Perfect. Se te ofende, é isso. Jesus ele fala: olha, eu estou dando autoridade para vocês. Curar os enfermos, expulsar os demônios, manifestar a cura. Pastor, até agora, o que você leu, não tem nada disso. Vamos continuar lendo então esse mesmo texto? Que eu acho que faz muito mais sentido quando a gente pega as palavras de Jesus, para a gente entender aquilo que Ele tem falado. Que por sinal, essa semana eu vi um vídeo muito engraçado. Vamos quebrar o gelo que está tenso. Uma igreja, sei lá se é o nome dessa igreja. A gente só prega o Novo Testamento, que foi aquilo que Jesus falou. E eu fiquei pensando assim, entendi. Mas isso é um tema para uma outra mensagem, vamos embora. Leia a Bíblia inteira, irmão, só te falo isso.
A Bíblia inteira, a gente vai passar nesse texto. Eu preciso falar algumas coisas que está entalado hoje, porque por trás de todo sim, às vezes a gente tem que ficar calado em algumas coisas. Irmão, a Bíblia inteira, ela é digna de confiança. Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, chega de você selecionar, fazer um self-service daquilo que você quer comer, daquilo que você acha que é bom para você. Para de orar pedindo aquilo que você quer e começa orando pedindo aquilo que você precisa. Fala: Espírito Santo, eu não sei o que o Senhor tem para mim, muda a minha vida, não muda o fulano, muda a minha vida, eu preciso ser mudado. Por trás de todo sim, existe aliança, mas existe renúncia. Por trás de todo sim, tem aliança, mas tem renúncia. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Se você está vivendo outro evangelho, irmão, me perdoe, você está vivendo qualquer outra coisa, menos o evangelho. Você está vivendo uma teologia, sei lá o que mais, motivacional, coach, o que você quiser falar. Isso não é cruz. O que vocês receberam de graça, deem de graça. Para de cobrar para aquilo que Deus te entregou, irmão. Hoje eu vim falar para você de por trás de todo sim, porque eu tenho uma aliança com Ele. Circunstâncias não vão me parar. Ontem a gente estava no casamento, os noivos não sabiam nem o que falava para a gente. Sabe qual foi a nossa resposta? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque não existe uma outra vida a não ser essa vida. Quando eu falei sim para o chamado do Senhor para a minha vida, eu disse não para todas as outras realidades. E eu não me limito à minha ação, mas essa é a verdade da palavra. Pega todos. Ah, não, pastor, você está falando da sua vida, então tá bom, tira da minha vida. Vamos começar a falar da Bíblia. Vamos falar então de Moisés, que abriu mão de um palácio, de riqueza, que depois que já estava confortável, abriu mão da sua segurança para ser pago como louco. Vamos falar de Elias. Eliseu jogou a capa. Deixa tudo, vamos embora. Vamos falar dos discípulos. Larga o teu barco, Pedro. Eu estou te fazendo hoje pescador de homens. Larga isso, Mateus. Larga isso, Tiago. Você acabou de ler o nome dele, está faltando? Vai ver. Mas pode vir alguma coisa boa de lá, Felipe? Natanael, vem e veja. Eu posso te falar muita coisa, mas se você não falar sim, você não vai viver. Hoje eu falo com você por trás de todo sim. Por trás de todo sim tem aliança. Tenham cuidado. Estou ficando cego, Deus, me cura. Aleluia. Verso 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas dele. Se você não tivesse que falar assim, agora era hora de você sair correndo. Sabe o que me chamou a atenção essa semana? Vou tirar e colocar porque agora está sujo. Sabe o que me chamou a atenção essa semana? Vi vários vídeos essa semana de várias nações que estão sendo tomadas pelo islamismo. Várias. Aqui em Nova York é uma das cidades. Moscou, Londres, Paris. Thousands, milhares e milhares de pessoas no meio da praça lá. Aí foram entrevistar uma criança. Qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é ser um Martin do Islã, para podermos fazer história na Guerra Santa. Crianças estão dispostas a entregar a sua vida para filosofias e você não está disposto a entregar a sua vida para Jesus.
E se prepara, dia 18 de outubro, eu vou trazer um pastor aqui lá da Austrália, ele vai vir. Ele me procurou para a gente estar aqui junto. John Sidra, lá da Echo Church. 3 irmãos que viviam no Egito, debaixo da opressão, do islamismo, foram libertos, curados e agora pregam acerca disso. Essa é a igreja das nações, irmão. Você está procurando um espaço nice, com uma área VIP legal para você sentar, se você pagar? I'm so sorry, this is not the church. Você não vai achar essa igreja aqui. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Nope. Errou a porta. Jesus, ele fala: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas para andar comigo tome a sua cruz e me siga. Não tem evangelho sem cruz. Não tem evangelho sem cruz. Ele diz: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Verso de número 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo naquela hora. Será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Verso número 21, e aqui agora começa a parte mais bonita do Evangelho. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Verso número 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe por quê? Porque se nós temos uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança conosco. O Senhor não prometeu que não viveríamos uma vida de luta, de dificuldade, de aflições. Não foi isso que Ele disse. Ele disse: não temam. Não temam. Não precisa temer o mundo. Não temam o mundo. Eu estarei com vocês. Não temam as adversidades, aflições. Não temam, pois eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Ele não disse que nos pouparia de viver. Ele prometeu que estaria conosco em meio às lutas e dificuldades. Vou falar mais uma vez para ver se você começa a crer naquilo que eu estou pregando. Eu já estou falando com você por trás de todo sim. Ele não prometeu para mim e para você que não passaríamos por lutas. Ele não prometeu que seríamos isentos de passar por isso. O que Ele prometeu é: filho, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu estarei com você todos os dias. Todos os dias. E essa, como diz em 1 Pedro, capítulo de número 1, perto do verso 18, essa leve e momentânea dor servirá apenas para a honra e glória do Senhor Jesus através da vida de vocês. Aliança. Ele fala isso com seus discípulos. Quando vocês, verso 23, quando vocês forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se o dono da casa, ou seja, ele está falando a respeito dele, o que os fariseus falaram acerca dele. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Você não foi chamado para o mundo te amar. Porque aquele que o mundo ama, o Pai rejeita. E aquele que o Pai ama, o mundo rejeita. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. E o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados.
Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que 2 pardais. Em outras palavras, sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Filho, o que eu tenho com você é muito maior. O que eu tenho para você é muito maior. Irmão, a gente precisa deixar de viver essa vida medíocre. Sabe o que é medíocre? É na média. Esse evangelho medíocre, da média. Ser cristão não é um lifestyle, irmão. Para você se apresentar: oi, sou casado, tenho filhos, sou cristão. Ah, não, ele é uma boa pessoa, it's a good person. Ok, só porque ele é cristão, tem 2 filhos. Tem muito cristão mau caráter. Tem muito cristão que não vive a Bíblia. Tem muito cristão que não vive o evangelho da cruz. Tem muito cristão que não... Tu posso ouvir um amém aqui? Aleluia, aleluia. Praise the Lord. Por trás de todo sim tem muita coisa. Vamos mudar de texto? Vocês estão ficando tristes um para outros. Tem mais, tem bastante texto para a gente falar sobre isso. Que tal Mateus 19? Mateus 19 é um bom texto. Mateus 19, verso número 16. Mateus 19, 16. Eis que alguém se aproximou, em outras versões, você vai achar esse texto também em Marcos 10, em Lucas 18. Eis que alguém se aproximou de Jesus, em outras palavras, vai dizer que um jovem se aproximou de Jesus. Ele perguntou: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Não sei se você está entendendo aqui. Quando a gente olha a perspectiva de Cristo, nós vemos a multidão, nós vemos os seguidores, nós vemos os discípulos e nós vemos os amigos. É um funil. Vai diminuindo. Quando ele fala assim: o que me falta ainda? É como se Jesus estivesse fazendo um convite para ele. Você quer dizer sim para aquilo que eu tenho para você? Você quer viver exatamente o meu sonho, o meu propósito, o meu projeto para a sua vida? Tudo isso tem obedecido. O que me falta ainda? Disse Jesus, verso número 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no reino dos céus. Depois, venha e siga-me. O convite é: vem. A resposta pode ser 2, sim ou não. O jovem, ouvindo isso, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A resposta dele, diferente dos discípulos, foi: não, Jesus, obrigado. Eu estou bem assim. Não, eu não quero ter uma aliança. Não, eu não quero renunciar. Eu quero viver aquilo que eu quero. Tem mais? Vamos lá, Marcos 10. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia. É inquestionável. Ah, não, Marcos 10 já foi. 2 Timóteo. Quando a gente prega a Bíblia é tão bom, porque é inquestionável a mensagem que a gente prega. Segunda Coríntios. É porque eu li Coríntios aqui. 2 Timóteo, obrigado, meu amor. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Melhor, capítulo de número 3, vamos lá. Verso número 1. 2 Timóteo 3. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar a um conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, no caso deles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Verso de número 10, agora começa as recomendações, porque as recomendações de Paulo, nada mais, nada menos são as recomendações de Jesus. Vou falar de novo, as recomendações de Paulo, nada mais, nada menos são as recomendações de Jesus para os discípulos, porque quando Jesus chegou para os discípulos, ele disse: olha, vocês serão perseguidos, por causa de mim as pessoas vão negar a vocês, os pais se entregarão os filhos se entregarão os pais, os irmãos entregarão, vocês serão levados a tribunais, olha, rejeitarão vocês, mas eu estarei com vocês, o meu poder estará com vocês, vocês vão manifestar. E Jesus vem falando isso desde Mateus 10, e ele vai, ele morre, ele ressuscita. Mateus 28, ele fala a mesma coisa. Atos capítulo de número 1, Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo desce, então eles começam a viver essa realidade, as realidades que Jesus já tinha liberado. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Hoje eu falo por trás de todo sim. Os discípulos vivem, a gente sabe o que acontece em Atos capítulo de número 9, Paulo é encontrado por Jesus, ele diz: Paulo, por que você me persegue? A palavra fala que ele fica cego, e Deus manda Ananias, o profeta, e a resposta de Ananias para o Senhor é: Deus, o Senhor está ficando louco, não sabe quem é Paulo? Ele fala assim: eu sei quem é Paulo, eu vou lhe mostrar o que lhe importa sofrer pelo Evangelho. Hoje eu falo com você, por trás de todo sim. É muito fácil você falar e achar o que você acha e pensa, sem você falar sim. Fala sim, e aí a gente conversa. Fala sim, e aí a gente conversa. Jesus, ao dizer: olha, não, deixe que os próprios mortos se enterrem, vamos embora. Não, Senhor. Resposta de Paulo são as mesmas instruções que Deus deu aos discípulos, o mesmo evangelho que Deus revelou ao apóstolo Paulo, e agora Paulo está passando como legado a Timóteo. 2 Timóteo 3:10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Eu estou falando de alguém que disse sim. Quem está entendendo aqui nessa manhã? As perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Por trás de todo sim tem muita coisa, irmão. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Aleluia, posso ouvir um amém aqui? Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. Em outras palavras, Timóteo, eu tenho uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança comigo. Eu sei que por trás do sim tem aliança, eu sei que por trás do sim tem renúncia, mas por trás do sim também tem presença. Vou falar mais uma vez para você, irmão. Por trás do sim tem aliança, por trás do sim tem renúncia, mas por trás do sim tem presença. O Senhor, Ele promete estar conosco em cada uma das adversidades. Tem coisa que a gente passa que fala assim: meu Deus, como é que eu passei isso? Jesus estava comigo naquele momento. Hoje eu falo com você por trás de tudo sim. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Acho que a mensagem não mudou, mesmo depois de alguns anos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras ou sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, fala comigo, toda a escritura
é inspirada por Deus e útil para o ensino. É só aquela igreja ter lido isso aqui, né? Para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ele fala aliança, renúncia e presença. Você vai estar apto, Timóteo. Não sai desse lugar. Não sai dessa presença. Vão acontecer realidades no meio do caminho que você vai pensar em desistir, mas você fala assim: eu tenho uma aliança com Ele, o Senhor me capacitou. Vão ter realidades que vão aparecer grandes demais para você, mas não tema quando vocês foram apresentados na frente de reis, governadores, juízes. A palavra fala, e Jesus fala aos discípulos, a gente acabou de ler: o Pai colocará as palavras na boca de vocês. Vai ter sim aliança, vai ter sim renúncia, mas vai ter presença. Eu estarei com vocês todos os dias. Quando vocês enfrentarem realidades que parecem grandes demais, não se preocupem, pois eu estarei com vocês, porque nós temos aliança, porque você me disse sim, e por trás de todo sim tem muita coisa. Vou terminar para você poder ir embora, né? Na presença de Deus, capítulo de número 4. As últimas palavras. De um homem de Deus que disse sim. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Sabe o que é oferta de bebida? Todas as vezes que o sacerdote tinha que limpar o altar, ele pegava o vinho e jogava sobre o altar. Ou seja, era o final de um rito, era o final de uma história, o final de uma cerimônia, para dizer: está vindo outro sacrifício, mas eu primeiro preciso limpar o altar. Timóteo, eu já estou sendo oferecido como oferta de bebida. Em outras palavras, está acabando o meu tempo. Você sabe tudo aquilo que eu enfrentei, tudo aquilo que eu vivi, você estava comigo. Mas 3 coisas que você viu, Timóteo. Você viu que eu tenho uma aliança com Deus. Em nenhum momento eu abandonei o Senhor, e o Senhor não me abandonou. Tive renúncia, passei por lutas, perseguições, aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação, seja no muito ou no pouco. Não é isso que ele fala? Mas em todas as coisas. Mas em todas as coisas. E Timóteo, por fim, não saia dessa presença, porque eu posso estar sendo oferecido agora como oferta de bebida, mas eu tenho a presença. Eu tenho a certeza que a coroa da salvação está reservada não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a Cristo e a sua vinda. Hoje eu falo com você por trás de tudo sim. O que o Senhor está esperando de mim e de você é um sim. Mas isso não cabe a mim, isso não cabe a você. Eu não posso escolher por você, você não pode escolher por mim. Eu preciso falar sim. Você precisa responder sim.
Esse é o chamado do Senhor para mim e para você. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.